Bom dia, meus irmãos. Esta é a aula da nossa escola dominical de hoje e ela vai versar sobre o problema do dinheiro, quando o dinheiro pode ser um problema para a nossa alma. E nós vamos orar nesse instante, antes de lermos, nós vamos ler Lucas 12, de 13 a 21, logo após a oração. Oremos. Nosso Deus, nós te damos graças por este tempo, por este momento de buscar a tua palavra. Rogamos que nos abençoes, abençoe o teu servo que fala nesse instante, que vai expor a tua palavra, mas suplica misericórdia e ajuda para isso. E abençoa cada vida, Senhor, que tiver a oportunidade de ouvir esta aula através deste vídeo. Edifica, Senhor, as nossas almas, mas pedimos também, perdoa, Senhor, os nossos pecados, ajuda-nos, auxilia-nos na nossa vida espiritual. Nós te pedimos no nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. O texto básico é Lucas 12, de 13 a 21, que diz assim: Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, meus irmãos, nós somos colocados na vida para sermos produtivos. Nós, o ser humano, tem capacidades muito grandes para produzir. E isso, o capitalismo desenfreado as condições de treinamento do ser humano para ser produtivo, descobriu isso e tem colocado na cabeça do ser humano que ele tem que produzir, tem que ser rico, que ele tem que enriquecer a empresa onde ele trabalha. Vá lá, tirados os exageros, isso pode ter alguma função de melhorar o bom ânimo e a boa disposição do ser humano para trabalhar. Mas o que eu vou falar aqui é a possibilidade do homem não usar adequadamente a capacidade de ser produtivo. E ele acabar pensando que deve produzir riqueza para si mesmo. Mas Deus tem uma finalidade na capacidade de produção humana, que o homem seja rico para com Deus, investindo, agindo, gastando o seu esforço nos valores do reino dos céus e não no reino dos homens, né? Eu já adiantei o assunto aqui. Então vamos verificar um pouco então, buscando Bíblia e introduzir o nosso assunto. Ainda estou na introdução. Salomão, nos Eclesiastes, ele falou uma coisa muito interessante. Ele diz: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 7, 29. Então, quer dizer, Deus fez o homem reto, capaz de produzir para o próprio reino de Deus, capaz de viver e conviver muito bem. Mas o homem foi atrás de muitas astúcias por si próprio. E uma dessas astúcias que ele correu atrás foi tentar ser maior que seu próximo. Ser o maior entre outros. Adquirir poder, né? Ser poderoso para mandar nos outros. E uma das maneiras que a pessoa pode ser poderosa e maior que os outros é enriquecendo. O rico sempre é respeitado, o rico pode mandar, o rico tem condição. Então o homem descobriu que ele tem que ficar rico, se não é ficar, né? E quando alguém é rico, trata o outro como menor. Esse que é o problema. Então quem é pobre vai ser sempre tratado como menor, vai ser sempre desprestigiado. Então até o pobre quer correr atrás para conseguir isso, né? O rico, o poderoso, olha de cima para baixo, né?
E o pobre? O pobre trata o rico como superior, né? Já que não tem outro jeito, ele respeita a opulência de poder do rico. E nisso, a riqueza constrói uma barreira entre os homens, né? A riqueza, esse poder esquisito, distancia semelhantes. A humanidade, todos são semelhantes, mas a riqueza distancia semelhantes e afasta próximos, afasta uns dos outros. Entenderam como é que é o problema? Então, a riqueza constrói barreira. A má riqueza, né? A má administração da riqueza constrói barreiras. E assim, o ser humano entendeu que tem que ficar rico. Então, ele vive buscando a riqueza, ele vive querendo acumular, né? Ele busca o dinheiro para acumular riqueza, para poder alcançar o poder. Buscar dinheiro, acumular riqueza para ter poder. Então, isso é... E as famílias, eu noto assim com tristeza, que as famílias tentam encaminhar seus filhos para isso. Então, a tentativa de dar boa formação, boa educação, formação formal, né? Educação formal para os filhos, não é para serem pessoas adequadas e produtivas, para ficarem ricos, para ficarem melhor que puderem. Os filhos são ensinados pelos pais a se tornarem avarentos, a se tornarem pessoas buscadoras do dinheiro. Então, a mente do homem contemporânea sofre de uma ansiedade curiosa. É a ansiedade de ganhar dinheiro. E isso leva a uma outra enfermidade emocional, que é a angústia. O ser humano se torna angustiado para aumentar a sua riqueza. E ele pode acabar desesperado se ele perder a riqueza ou um pouco dessa riqueza. Então, a riqueza, o buscá-la, ou o esforço para mantê-la, ou a tristeza de perdê-la, desestabiliza o coração humano, o aspecto emocional do ser humano vira uma coisa horrorosa, tá certo? Então, isto tudo que eu estou falando aqui acaba sendo a descrição da avareza. Então, isso é a maneira de ser do avarento. O avarento é assim, né? Como eu descrevi, buscar, amar e servir o bem material, tá? Busca o dinheiro, acumula a riqueza para ficar poderoso, né? E na verdade ele vai passar o tempo da vida dele buscando, amando e servindo o bem material. E isto é avareza, tá certo? Mas então vamos pensar um pouco mais no assunto. Até aqui foi a introdução. Será que vale a pena correr atrás do dinheiro? Será que essa é uma atitude adequada para um cristão como nós? O que o dinheiro e a riqueza podem fazer conosco? Pode fazer algum mal conosco? Bom, eu já disse para vocês que males emocionais ela pode trazer. Vamos ao primeiro ponto da minha aula com vocês. Eu quero tratar sobre esses aspectos buscando a base bíblica, né? Do que a palavra de Deus diz para nós. Primeiro a gente vê o seguinte, que correr atrás do dinheiro escraviza o ser humano. E eu estou pensando aqui na palavra de Jesus em Lucas 16:13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se, odiar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Veja o que Jesus está falando aqui, que parece que a maior concorrência de serviço, do serviço a Deus, é o amar o dinheiro, o buscar o dinheiro, a avareza. Então Jesus diz que o dinheiro, a riqueza, a avareza, o dinheiro, a riqueza, é um senhor, é um Deus. Em alguns lugares ele é chamado até por o nome de uma entidade maligna chamada Mamon. E Deus requer nosso serviço, nossa devoção, mas o dinheiro também requer nosso serviço, nossa devoção. Então ele é como um Deus, ele é tratado como um Deus. Então veja que Jesus coloca a riqueza como concorrente do próprio Deus. E Paulo vem depois afirmar em Colossenses 3:5 uma coisa interessante. Ele fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E faz uma lista: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza. E ele arremata, que é a idolatria. Então a palavra que eu li de Jesus em Lucas 16:13 e Colossenses 3:15 são complementares e dizem as mesmas coisas com palavras diferentes. Para Jesus, buscar, né, amar e servir o bem material, a riqueza, é avareza. E isso é avareza, é tratada como Deus.
E Paulo diz que a avareza é a idolatria. O que é idolatria? O que você faz expressando amor, gastando o seu tempo, dinheiro, esforço, serviço naquilo que você ama. É um culto, é uma idolatria, tá? Correr atrás do dinheiro é avareza, a classificação disso é avareza. E avareza é idolatria, tá certo? Neste caso aqui, meus irmãos, ela escraviza porque ela tira o nosso, ela nos faz fugir do senhorio de Jesus e nos faz ser escravos dela, da riqueza. Então, a avareza nos tira da submissão de Deus, né? O correr atrás do dinheiro tira a gente da submissão de Deus, nos afasta da obediência dos mandamentos de Deus na sua palavra e escraviza o nosso coração. Entendeu? Nós perdemos a nossa condição de servos e protegidos por Deus, servos de Deus protegidos por Ele, para sermos escravos do inimigo, escravos do dinheiro. Então, correr atrás do dinheiro escraviza. Segundo ponto, correr atrás do dinheiro corrompe, estraga por dentro. Quando o homem se torna esse servidor da riqueza e a tem como seu Deus, é um avarento, ele se torna um ser mais baixo do que já é, um ser humano caído lá em Adão, em queda, né? Caído em Adão, ele se torna um pouco mais baixo, ele vem a ser piorado, ele é um ser humano piorado, porque é uma péssima atitude, uma escolha muito errada, ele se torna pior. O caráter de quem ama o dinheiro perde sua integridade, tá? Os valores de quem ama dinheiro não são medidos pelas virtudes, são medidos pelas cifras, pelo dinheiro, pela quantidade de bens, pelo valor dos bens, pela totalidade da sua fazenda, né? Fazenda é a soma de todos os bens de uma pessoa. Então daí vem a frase, todo homem tem o seu preço. E preço quer dizer quanto de dinheiro ele aceita para se corromper, para entregar alguma coisa, para fazer alguma coisa errada. E só os avarentos, né? Os avarentos têm essa questão de ter o seu preço. Vamos pensar nos exemplos aqui. Um homem sábio da antiguidade demonstrou que quando você quer homens bons e íntegros, você tem que pensar nessa questão do apego ou desapego à avareza. Eu estou pensando em Jetro, o conselheiro, sogro de Moisés. Sogro de Moisés. Que chegou lá, viu Moisés naquele trabalho com o povo no deserto, aquela coisa, loucura, tudo. Ele falou, Moisés, para, você vai se matar e não vai conseguir resolver tudo. E aí ele deu um conselho para o sogro dele, para o genro dele, perdão. Êxodo 18, 21, ele falou para Moisés assim, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles, por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então a ideia foi, divide, delega o teu poder, ensina eles para eles cuidarem, só venha você o que eles não derem conta. Foi muito bom, mas ele falou, precisam ser pessoas íntegras. Então ele pensou, escolha, selecione, teste, homens de excelente caráter. Mas nesse teste do caráter, havia um item especial, eles não podiam ser avarentos. Mas o detalhe é que não é não serem avarentos. Tinha que ser pessoas que nem sequer pudessem vir a ser avarentos. Essas pessoas tinham que ter um princípio especial no seu caráter, que era aborrecer a avareza, odiar a avareza como um princípio. Eles têm um princípio de odiar a avareza. Amor ao dinheiro para eles é uma abominação. Então, eram para ser pessoas vacinadas contra a corrupção. Então foi assim que Jetro, sogro de Moisés, deu esse conselho para ele, um bom conselho. Agora, eu vou para um exemplo negativo. Aqui foi um exemplo positivo, agora eu vou para um exemplo negativo, que são os filhos do profeta Samuel. Samuel não foi muito feliz com seus filhos. Ele foi um grande homem, um profeta poderoso, um líder militar, político, religioso, e foi com ele que foi feita a transição depois para o reinado. E foi um profeta que ajudou a cuidar de Israel por muito tempo. Mas quando chegou a geração de seus filhos,
a coisa ficou muito feia, porque os filhos deles, os filhos de Samuel, é, foram também juízes. Eles também tiveram a função do pai. Mas aí quando você chega lá em 1 Samuel 8:3, eu vou ler interpretadamente aqui, está escrito assim: porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos do seu pai. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Eles eram juízes, chegavam a eles questões para julgar, para decidir quem é que estava certo, e quem pagasse mais levava a causa, ganhava a causa, sabe? Coisa curiosa. Então, por causa da avareza, eles perverteram o direito. Quem era rico ganhava sempre, porque pagavam os filhos de Samuel para darem ganho de causa para eles. Então eles foram pessoas pouco dignas de confiança e foram homens mal afamados em Israel e trouxeram má fama, né? Trouxeram uma infâmia ao nome do seu pai, que era uma pessoa muito boa. Eles foram juízes corruptos. E por quê? Por causa da avareza. Eles tinham o preço. Eles sabiam quanto custava as causas e davam o ganho para quem pagasse a eles. Eles eram diferentes dos homens, do tipo de homens que foram aconselhados a Moisés para colocar como líder, né, ajudante dele. Homens que aborrecessem a avareza. Estes aqui não aborreciam a avareza. Né? Na verdade, eles se inclinaram para ela. Então, eles não tinham esse princípio. Então, foi muito ruim. Então, conclusão, aquele que tem o poder na sua mão pode abusar dos fracos. Compra o direito, compra a justiça, né? Acontece muita coisa. Mas às vezes não chega nem na justiça, em casa mesmo acontece a corrupção. Por exemplo, patrões que não dão os direitos de trabalhistas aos funcionários e depois ainda pede recibo como se tivesse dado, né? Corrupção terrível, né? As empregadas domésticas sem registro e muitas coisas, as sonegações dos impostos e vai por aí, a corrupção segue muito grande, tá bom? Aí a gente pensa um pouquinho. Mas então, pastor, é pecado ser rico? Como é que fica? Não vale a pena ser rico? É preciso pensar um pouquinho. Pensar um pouquinho. Ser rico não é pecado. Ostentar, entretanto, é soberba. E esbanjar o dinheiro que tem é tolice. Então, é preciso saber como é possível ser crente, como é possível lidar com essas coisas. Eu não vou me detalhar demais na questão, eu só vou mostrar um pouco mais nessa lição, nessa meditação, os aspectos negativos, os quais nós devemos evitar. Então, a partir desse ponto aqui, eu vou fazer, é o último ponto da minha aula, é o terceiro, mas é o último também. Eu vou falar um pouco sobre a ética cristã, o que é certo fazer sobre a questão do dinheiro, uma ética cristã. Primeiro, é certo não amar o dinheiro, porque a palavra de Deus diz claramente isso. Dentro da ética cristã, a gente tem que saber, o dinheiro é necessário? É importante? É. Ele tem o seu papel? Sim. Com ele podemos fazer muita coisa? Podemos, mas é preciso ter ética, saber decidir. Primeiro, não amar o dinheiro. O apóstolo Paulo fala para Timóteo a respeito do dinheiro. Claro que eu vou ler 1 Timóteo 6:10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então quer dizer o seguinte, se a avareza for um peso ruim no teu coração para o qual você acaba pendendo, pode até te afastar da fé. Desviaram da fé. Por amor ao dinheiro. Porque é tudo aquilo que eu falei na introdução dessa aula. Tá? Então, primeiro, não amar o dinheiro. Segundo, ter sabedoria ao lidar com o dinheiro. O dinheiro é importante? Ele tem sua importância, mas eu morro se eu não tiver dinheiro? Não, necessariamente não. Mas então tenha sabedoria. E eu estou pensando no versículo de Lucas 12:15. Então lhe recomendou, Jesus falando, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui.
Jesus condena então aqui a abundância e apegar o coração nisso. Então você tem que entender que não é a riqueza que te faz ser quem você deve ser de fato, né? Você não é o seu dinheiro, tá certo? Então, além de não amar o dinheiro, ter sabedoria ao lidar com o dinheiro, também não deixe que ele te escravize. Eu estou pensando no Salmo 62:10, que fala assim: se as vossas riquezas prosperam, seja ela de que tamanho for, não ponhais nelas o coração. Não deixe que a riqueza te escravize. Não deixe que ela te seduza, tá? Então, quanto às riquezas deste mundo, a riqueza que nós estamos falando, parece que Jesus contraindica. Ele fala, olha, não vai muito por esse caminho não, viu? Jesus contraindica. Eu estou pensando em Lucas 18:24. E Jesus, vendo triste o moço rico, né? Vendo triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Entendeu? Riqueza disputa com Deus e faz o homem se afastar de Deus, porque ela requer tempo, ela requer o serviço. Então você não tem como muito servir a Deus, servir a Cristo. Tá certo? O rico que ama a sua riqueza, o rico ama a sua riqueza e a deseja mais do que tudo. Então, os seus sentimentos, a sua devoção é para ela. Então, ainda que isso venha a custar a sua salvação, o homem está disposto a pagar. Jesus disse, dificilmente entra no reino dos céus os que têm riqueza. Então, é verdade, a palavra de Deus concorda com isso. Então, um conselho para quem ainda não tem sua fortuna, mas está preocupado com isso: não se contamine com avareza, porque tem muito pobre que pode ser avarento também. Ele ama o dinheiro que ele não tem. Ele ama a posição que ele quer alcançar. Então, ele é um avarento, ele tenta, ele se esforça demais e serve, mais do que o rico ainda, né? O dinheiro e a riqueza. Então, se você não tem, não trata de se contaminar, trate de não se contaminar com a avareza, não se torne avarento, tá bom? Porque é uma enfermidade mortal do espírito, né? E massacra o ser humano, tá certo? Então, a ética para a vida, como você deve viver, como você deve colocar como princípio para você aborrecer a avareza, não ser inclinado à avareza. Isso para ricos e pobres, porque pobre também pode ser avarento. Não precisa ter para servir, amando já serve. Então, verifique o seu caráter, tá? Trate espiritualmente, né, da questão do dinheiro para você se santificar. Entenda essas coisas. E a maneira mais clara de entender o que eu estou querendo dizer aqui agora é ler e crer e praticar Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. Tá? Não entre nela. Ele continua. Contentai-vos com as coisas que tendes. Humilde, paciente, tranquilo. Porque ele tem dito, Deus tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Eu falei para tratar espiritualmente como uma questão de caráter. Então, me falta, não tenho hoje. Espera que Deus providenciará para que você tenha. O essencial, a promessa dele é que ele não te abandona no essencial. Riqueza e luxo? Não, ele não se empenha com isso não. Mas o essencial, sim, ele dá a palavra dele de garantia. Tá certo? Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Muito ou pouco o que você tem, fique contente. Porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, como é que você trata isso espiritualmente? Considere o velho homem morto na sua corrupção, né? Seus pecados, porque a avareza é parte da corrupção, é parte dos pecados. E então considerar ela morta espiritualmente, né? Como diz Colossenses. E assim você pode viver espiritualmente. Trate com o dinheiro, trabalhe com o dinheiro sem ser enganado por ele. Lide com ele, pode lidar com o dinheiro, mas não se deixe enganar. Trate com o dinheiro sem se tornar escravo dele. Receba das mãos de Deus o que ele graciosamente te conceder. Se ele deu, é teu. Pegue, receba das mãos dele. Tá certo? E não desvirtue a sua alma. E não se venda.
certo? Ser fiel até a morte. Confia no Senhor, tá? E mais um detalhe, né? Mais uma advertência, né? Nos nossos tempos. Cuidado com as igrejas que pregam a riqueza, né? As igrejas ensinam uns rituais lá, inventados, para que através desses rituais as pessoas fiquem ricas, né? Então tome cuidado com essas igrejas que ensinam rituais de riqueza. Os evangélicos, as igrejas de império, né? Que existem hoje, as igrejas da televisão especialmente. Então, a sabedoria da Bíblia nos ensina que nós não devemos ficar pedindo a Deus riqueza. Salomão pediu sabedoria. Então, porque pedir riqueza para Deus é um sinal de ganância, uma ganância desmedida, tá certo? É uma contaminação do coração, é um caráter contaminado. O que eu peço então para Deus? Nós estamos aqui na ética do dinheiro, na ética da riqueza. Bom, como lidar, assim, como eu vou orar a respeito do dinheiro para com Deus? Aprenda com Agur, o proverbialista, do capítulo 30 de Provérbios, nos versos 7 e 8, ele disse um pouquinho mais, mas eu vou ficar só com 7 e 8. Provérbios 30, 7 e 8, o rei Agur disse: duas coisas te peço, a Deus, não mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Ele é um homem de coração equilibrado e mente sábia. Ele diz: Deus, me dá aquilo que eu necessito. Aquilo que eu precisar, o Senhor me conceda. Né? Ele fala, né? Não me dê a pobreza para que eu não estenda a mão para roubar. Não me dê a riqueza para que eu não me esqueça do Senhor e pergunte quem é o Senhor. Tá? Então, a medida certa. Para fechar. Conclusão e aplicação final. Então, a ética do Novo Testamento diz que nós não podemos depender do material, do bem material, do dinheiro, nem desejá-la intensamente de modo a idolatrá-la. A nossa postura está descrita como adequada nas palavras de Jesus, capítulo 6, verso 25 a 25, verso 32 e 33. Eu vou ler por lá, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Nem ansiosos, né? Antecipar. O que eu vou comer? Não andeis. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Então, questionamento. Sabedoria. Aí, verso 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Que comer e que vestir. Riqueza, ouro. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Pois ele tem dito, nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O sustento material é um acréscimo, é uma bênção, é um presente que Deus dá quando nós buscamos o seu reino e a sua justiça. Nós fomos colocados na terra para isso. Isto é ser rico para com Deus. Final da parábola de Lucas 12, verso 21, que eu li no começo, Jesus disse assim: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Quem é rico para Deus, a bênção material o alcança desde já. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e isso é ser rico para com Deus. E ele vai dar o que você precisa. Se ele achar conveniente de te usar, que você precisa ser rico para um momento especial da igreja, para um momento especial dos pobres, para um momento especial que a igreja precisar da riqueza, então é para isso. Ele pode te dar. Mas se não, o objetivo dele não é esse, de te dar riqueza, e o teu objetivo também não pode ser esse, correr atrás da riqueza. É isso que eu gostaria que nós pensássemos. Então, conselhos finais, 3 frases. Tenha um caráter íntegro, sem a corrupção da avareza. Tenha uma alma em paz, contentamento com aquilo que você tem. E confie no Senhor, porque Ele sabe, Ele conhece todas as tuas e as minhas necessidades. Que Deus nos abençoe. Bom domingo. Até mais tarde, se Deus quiser.